Todos estão na porta do inferno, inclusive o criador desse canal, porque os que se convertem ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, só são candidatos a ir morar no céu. Vai morar no céu quem obedece ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Se continuar a obedecer o Evangelho de Jesus até o fim da vida, a porta do inferno se chama morte. Infelizmente, a maioria das pessoas que morrem entram no inferno para nunca mais saírem. Só irão sair do inferno para o julgamento final da humanidade, que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 ao 15. A maioria das pessoas levam na brincadeira, fazem a chacota, dos que pregam o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. A maioria dizem assim: eu sigo a maioria. Os meus antepassados aprenderam assim, eu aprendi assim, vou morrer assim, é pronto. Um homem fez uma pergunta para Jesus assim: Senhor Jesus, são poucos os que se salvam do inferno. Jesus lhe respondeu: entre pela porta estreita. Muitos irão querer entrar pela porta estreita, porém não poderão entrar mais. Muitos irão dizer assim: Senhor Jesus, abre a porta para a gente entrar. Então eu falarei para eles assim: eu não conheço vocês não. Todos irão falar assim: nós acreditamos no teu Evangelho. Os pregadores do teu Evangelho têm ensinado em nossas ruas. Então eu falarei para eles assim: eu não conheço vocês não. Se apartem de mim, todos vocês que praticam os pecados. Está escrito no livro de Lucas capítulo 13, versículos 23 ao 27. A maioria preferem seguir o que os falsos profetas ensinam, não se importam com as consequências das punições que Jesus Cristo trará para todos os que não obedecem o verdadeiro Evangelho dele. No livro de Mateus, capítulo 24, versículos 11 ao 51, Jesus disse assim: surgirão muitos falsos profetas, que irão enganar muita gente, os pecados irão aumentar muito, mas aquele que permanecer obedecendo o meu Evangelho até o fim da vida será salvo. Irá surgir falsos cristos, também falsos profetas, que farão grandes sinais, também grandes prodígios, que se possível irão tentar enganar até os escolhidos de Deus. Eu falo para vocês, tomem cuidado, aquele que quer ser um candidato a ir morar no paraíso de Deus depois da morte, tem que passar pelo plano de salvação que Jesus Cristo mandou, que é se arrepender dos pecados, se confessar para Jesus Cristo, se batizar do jeito que Jesus mandou. Também tem que obedecer o verdadeiro Evangelho de Jesus até o fim da vida. Está escrito assim, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 ao 14, os que praticam a justiça não herdarão o reino de Deus. Não se enganem, nem os ímpios, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os ladrões, nem os bebedores de álcool, nem os que falam mal da vida dos outros herdarão o reino de Deus. Muitos de vocês estavam nessas práticas, mas vocês foram santificados, mas vocês foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, também pelo Espírito Santo de Deus. O corpo humano não é para praticar a prostituição, o corpo humano é para glorificar a Deus. Deus ressuscitou a Jesus Cristo, também vai ressuscitar todos nós pelo seu poder. Prezado ouvinte, você já ouviu que todos os seres humanos estão na porta do inferno, todos estão condenados a ir morar no inferno depois da morte. Isso foi por causa do pecado do Adão, também da Eva.
No jardim do Éden eles pecaram. No livro de Romanos capítulo 5, versículos 12 ao 21 está escrito assim: pelo pecado de um homem, entrou a morte no mundo. A morte passou para todos os seres humanos, por isso todos pecaram. Por uma só ofensa de um homem, a morte veio para todos os seres humanos, mas os que recebem o perdão de Jesus Cristo, reinarão com Jesus Cristo. Com o pecado veio a morte. O Evangelho de Jesus Cristo trouxe a vida eterna. Para quem obedece o Evangelho, passe pelo plano de salvação que Jesus deixou, antes de Jesus subir para o céu. Ele falou assim para os discípulos, no livro de Marcos capítulo 16, versículo 15, ensinem o meu Evangelho. Quem crer também se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que Jesus mandou. Jesus não mandou batizar bebê, bebê não tem pecados para se perdoar. Seja um discípulo de Jesus, não dos falsos profetas, que deturpam a palavra de Deus. Não creia no seu líder religioso, creia no verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Para os que foram ensinados que o inferno não existe, leia Mateus, capítulo 10, versículo 28, temei a Deus, porque Ele tem todo o poder de lançar no inferno a alma, também o corpo, prova que o inferno existe, prova que o ser humano tem alma. Muitos dizem assim: ninguém saiu do inferno para falar para os vivos que o inferno existe, porém Jesus Cristo falou que o inferno existe. Fique crendo no seu líder religioso, que você irá ver pessoalmente que o inferno existe. Você vai ver que Jesus Cristo não mentiu. Jesus disse assim no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46, no inferno os vermes nunca morrem, o fogo do inferno nunca se apaga. Lembre-se que a porta do inferno se chama morte. É uma questão de tempo, para todos os que não querem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus, passarem pela porta do inferno. Prefiro o paraíso de Deus, passe pelo plano de salvação que Jesus Cristo mandou. Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida. O Espírito Santo sempre irá te lembrar que a porta do inferno se chama morte. Ele também vai te lembrar que você vai ficar frente a frente com Jesus Cristo um dia, que você vai sim, então vai salvo de ser queimado no fogo do inferno. Não existe purgatório na Bíblia. Não existe reencarnação, isso é uma grande mentira.